pessoal, tudo bem com vocês? Mulherada da net, tudo bom? Então, eu tenho recebido assim algumas demandas, né? Isso tem me feito pensar bastante, refletir bastante sobre o nosso dia a dia, né? Sobre o profissional, a mulher profissional. Vocês não reparam, gente, eu tô bem à vontade, eu tô em casa hoje. Então, o cabelo tá meio jogado, nem penteei, só joguei pra cima. A cara tá sem maquiagem, olheiras, saindo de uma conjuntivite viral. Então, a única coisa que eu passei foi um gloss, né? Senão a gente fica muito com cara de doente. Mas, eu tenho feito algumas pesquisas, né, sobre algumas profissões, inclusive a minha, a psicologia, e eu tenho visto assim muitas profissões assim bem engessadas, né, no que tange a área da saúde, as terapias em si, alguns profissionais, né, bem engessados. Inclusive eu mesma já fui bastante. Hoje eu procuro ser um pouco mais flexível assim em relação aos meus atendimentos, em relação às questões das mídias sociais, né? Não tenho colocado muita cara por aqui, né? Devido à correria de trabalho, tem sido grande, né? Não é sempre no mesmo lugar, nem sempre é presencial. Então isso cansa, isso desgasta bastante. Às vezes a gente não tem tempo para se cuidar do jeito que devemos nos cuidar. Desce a imunidade, a gente adoece. Então a gente precisa, né? A gente precisa se cuidar para que a gente esteja bem, para deixar outras pessoas bem, né? Não de uma forma forçada, de uma forma fingida, mas de uma forma real. Eu tô bem e eu preciso deixar as pessoas bem também. Eu não gosto muito dessa frase, mesmo eu não estando bem, João tem que ficar bem, mesmo não estando bem, Maria tem que estar bem. Não, todos têm que estar bem, só que nem sempre isso é possível. Vai existir momentos em que nós vamos ter que dar prioridade ao outro, né? Principalmente o profissional. Só que essa prioridade ao outro não pode fazer com que você, profissional, com que eu, profissional, venha esquecer de nós, né? A gente trabalha muito com a autoestima da pessoa, a gente trabalha com a promoção de saúde, a gente trabalha com a área primária, com a área secundária, e nós não podemos esquecer que nós também precisamos, né? As mulheres em si, né? As mulheres que são profissionais, as mulheres que são esposas, as mulheres que são mães. Então as mulheres elas têm uma demanda muito grande, né? Ela está pronta para cuidar de todo mundo, ela faz muita coisa ao mesmo tempo que está na cozinha, ela está no quarto, ela está no banheiro, ela lava a roupa, ela sai para trabalhar, quando ela chega ela continua arrumando a casa, cuidar da família, cuidar dos filhos. Chega uma hora do dia que ela para, quem é que cuida de mim, né? Ela está sempre pronta a cuidar de todo mundo e dela. Você está sempre pronta, né, a cuidar de todo mundo. E de você, quem é que cuida? Já parou para pensar que quando você vai se cuidar, que quando você vai parar para fazer alguma coisa por você, você já tá o bagaço da laranja chupado 10 vezes e você não consegue fazer nada ou não faz nada. E a gente vai sempre empurrando com a barriga. Amanhã eu vejo, amanhã eu faço, amanhã eu vou ao médico, amanhã eu vou na ginecologista, amanhã eu faço isso, amanhã eu faço aquilo. E nós vamos sempre ficando para depois, né? E quando eu falo de nós, né, eu tô aqui dando exemplo de mulheres, mas isso serve para homens também, né? Porque tem homens aí que são grandes parceiros, tem homens que cuidam de filhos sozinhos, não tem mais a sua esposa ao seu lado, seja por um abandono, seja por um luto, enfim. Mas o ser humano, quando ele está à frente de alguma coisa, né, a pessoa, quando ela está à frente de alguma coisa, ela precisa entender que mesmo ela estando à frente de alguma coisa, ela precisa ser prioridade para ela também, né? Ela na família não pode ser só a prioridade, né? O trabalho não pode ser somente prioridade. Acho que acima de tudo eu preciso ser a minha prioridade, porque se eu não for a minha prioridade, se eu não cuidar de mim, se eu não estiver bem, como
como é que eu vou dar conta de tudo que eu tenho nas mãos para poder cuidar, de tudo que eu tenho no meu dia a dia para poder fazer? Então eu preciso estar bem. Então eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso cuidar da minha mente, eu preciso cuidar da minha alimentação, eu preciso cuidar da pele, né? A gente não pode ficar de qualquer maneira nesse depois eu faço, nessa procrastinação, empurrando com a barriga, depois eu vejo, depois é um depois que nunca chega. Sempre chega pro outro, mas para nós nunca chega, para você nunca chega. Então eu acho que a gente precisa botar o pezinho no freio, puxar o freio de mão, se colocar na frente do espelho, começar a se olhar com mais carinho, com mais amor, com mais respeito, mais empatia, né? A gente precisa se olhar com mais empatia, a gente precisa entender que precisa estar bem, sem uma coisa engessada, sem uma coisa maquiada, lembrar que você também é um ser humano, é um ótimo, excelente profissional, né? Mas você é um ser humano. E o dia que você não estiver bem, tem que estar tudo bem por isso. Não se culpe, não se cobre, apenas se cuide com mais carinho, apenas se cuide com mais atenção, olhe mais para você, ok? Então esse é o recadinho que eu vim trazer devido às questões que eu ouço, né, nos consultórios. Não são apenas pessoas, digamos assim, com outros tipos de profissões, mas eu cuido também de psicólogos, né? E eu fico vendo certas demandas, né? A forma, até mesmo quando se estão em uma posição de paciente, a forma engessada que tem para se falar, aquela forma padronizada, né? Aquela forma que eu sou paciente, mas também sou profissional. Eu sou paciente, mas sou psicólogo. Eu sou paciente, mas sou dentista. Eu sou paciente, mas eu sou advogado. Eu sou paciente, mas eu sou isso. Gente, você é gente, você é pessoa, né? Você sente, você chora. Então eu acho que isso precisa ser quebrado para que você se sinta. Assim como você sente o outro, você precisa se sentir, você precisa entender você. Você precisa de um autoconhecimento mais assertivo, mais pessoal para você mesmo. Então olha para dentro, mas também olha para o lado de fora, porque o seu externo, né, ele externaliza como você está por dentro. Então como é que você tá? Eu, por exemplo, aqui nesse vídeo, gente, eu tô com um semblante super abatido. Olha meus cabelinhos aqui assim, ó, na frente, ó, tudo branco, e uns aqui, ó, tudo branco aqui, assim, fica muito branco aqui na frente, né? Eu não sou como vocês, né? Essa imagem minha amarelada, gente, não é tão amarela assim não, tá? É que eu tô no quarto. A janela aqui do quarto, ela é meio laranja, então ela tá toda hora assim meio que mudando de cor, me deixando mais laranja, me deixando mais... Nem filtro, não tem nada aqui, sou eu mesma de cara limpa, com os meus cabelos espichados aqui assim, ó. Tô em casa, né? Feriado, você deve estar ouvindo aí uns ruídos por detrás do que eu tô falando, que eu tô em casa, a família tá em casa. Mas eu achei importante gravar esse vídeo. Eu espero que de alguma forma te ajude, te edifique, te levante, te impulsione e faça você entender que a casca que a gente recebe, né, às vezes na sala da faculdade ou no meio em que a gente está inserido, tem momentos que a gente não precisa usar. A gente pode deixar ela em casa e ser simplesmente a gente, né, entender que o que a gente ensina para os pacientes ou para os clientes, a gente precisa aplicar na nossa vida. Então é isso, beijo na tua alma, fica bem e fica aqui no canal com a gente. Beijo, beijo.